Vamos falar sobre a vida secreta de um dos predadores mais conhecidos do oceano. A análise de hoje, olha, vai desafiar aquela imagem clássica que todo mundo tem de um tubarão. Para pra pensar um pouquinho. Quando se fala em tubarão, qual é a primeira imagem que surge na cabeça? Provavelmente é a de um caçador, sozinho. Exatamente isso. A imagem que o cinema e os documentários criaram, né? Aquele predador alfa, silencioso, implacável e sempre solitário. Mas e se essa ideia estiver completamente errada? E se por trás dessa fama toda de lobo solitário do mar existisse uma vida social super complexa que a gente mal começou a entender? É isso que a gente vai ver agora. A nossa história começa num lugar bem específico, lá em Fiji. Foi lá que um comportamento muito curioso dos tubarões-touro começou a chamar a atenção dos cientistas. Esse lugar é a reserva marinha Shark Reef. Ali se tornou o palco de um fenômeno que, de verdade, desafia muito do que a gente achava que sabia sobre tubarões. O que acontecia é o seguinte, não era um encontro ou outro por acaso. Mergulho após mergulho, os pesquisadores viam dezenas de tubarões-touro, sempre juntos, sempre no mesmo lugar. Era um padrão. Imagina só a cena. Entre 35 e 45 predadores gigantes, todos reunidos num único ponto do oceano. A pergunta que não queria calar era: por quê? O que está acontecendo aqui? Será que era só comida? Uma fonte fácil de alimento que juntava todo mundo ali por conveniência? Ou tinha algo mais profundo rolando? Tipo uma estrutura social que a gente não conseguia ver? E a resposta para essa pergunta é, sinceramente, surpreendente. Ela muda completamente a nossa visão sobre esses animais. Para chegar nessa resposta, a equipe de pesquisa fez um trabalho, monumental. Foram 6 anos de estudo, identificando 184 tubarões, um por um, e analisando dados de quase 500 mergulhos para entender o que de fato estava rolando ali. Basicamente, os cientistas queriam saber: essa reunião em Fiji era por acaso? Uma simples conveniência? Ou era uma escolha? Uma decisão ativa de estar junto de certos indivíduos? E a conclusão do estudo foi categórica. A análise mostrou que os padrões de associação eram resultado de preferências sociais ativas. Traduzindo, não era aleatório. Eram escolhas deliberadas. O ponto principal é esse. Assim como a gente, os tubarões-touro parecem ter amigos, companheiros preferidos e, claro, outros indivíduos que eles preferem evitar. Tá bom, então se eles têm amigos, o que é que une esses grupos? O que define a turma, o círculo social de um tubarão-touro? A pesquisa descobriu que 3 fatores principais parecem ditar com que um tubarão vai andar: o sexo, a idade e também o tamanho. E uma das descobertas mais curiosas foi a diferença entre machos e fêmeas. A análise mostrou que os machos, na média, eram mais sociais, sabe? Eles tinham um número maior de conexões do que as fêmeas. Além do sexo, a idade também pesa bastante. É quase como na escola. Os tubarões-touro tendem a se agrupar com outros da mesma faixa etária, da mesma turma. E aqui tem um ponto bem interessante. Idade e tamanho não são a mesma coisa para eles. O estudo mostrou que um tubarão adulto mais velho pode até ter o mesmo tamanho que um subadulto mais novo e bem desenvolvido. Mas a escolha social era pela idade, não só pela aparência. O estudo também mostrou que a vida social deles muda com o tempo. Os indivíduos de meia idade são os mais sociáveis, o pico da popularidade. Já os mais jovens, e principalmente os mais velhos, tendem a ser menos conectados. Parece que com o tempo eles preferem ficar mais na deles. Ok, mas vamos à grande questão. No fim das contas, por que isso importa? Por que a gente deveria se preocupar se um tubarão tem amigos ou não? A resposta está na importância ecológica desses animais. Como a própria pesquisa diz, tubarões-touro ocupam posições-chave no ecossistema. A saúde da população deles afeta o oceano inteiro. Então, o ponto crucial é que, ao entender como eles se relacionam, a gente pode criar estratégias de conservação muito mais inteligentes e eficazes. Porque proteger um tubarão pode significar proteger todo o seu círculo social e, por consequência, a saúde daquele recife inteiro. Essa descoberta, na verdade, abre um novo universo de perguntas. Ela nos força a olhar para o tubarão não mais como aquele monstro solitário, mas como uma criatura social e muito mais complexa. E fica a reflexão, né? Se tubarões têm amigos, o que mais será que está escondido lá nas profundezas, esperando para a gente descobrir?